Nesta aula vamos falar sobre os ângulos, definição do ângulo, medida do ângulo, classificação quanto à abertura e exercícios. Definição: se duas semirretas tiverem a mesma origem, mas não estiverem contidas na mesma reta, então a sua reunião é o ângulo. Nós temos aqui a semirreta de origem O, que contém o ponto A, e outra também de origem O, que contém o ponto B. A sua reunião é o ângulo AOB. As regiões angulares são duas: a região côncava ou externa e a região convexa ou região interna. Suponha que nós temos que medir o ângulo AOB da figura. Então, a gente traz o transferidor e faz coincidir o seu centro com o vértice do ângulo AOB, e a linha base de 0 a 180 colocamos sobre o lado, no caso aqui o OA, e a sua medida está no outro lado, a medida da escala interna, e vemos que ele mede 120 graus. Também temos o ângulo BOC à esquerda, adjacente ao ângulo AOB, e a sua medida está na escala externa, e ele é de 60 graus, mostrando então que esses ângulos são suplementares. Classificação quanto à abertura são ângulo reto, 90 graus, ângulo obtuso, maior que 90 graus, mas menor que 180, o ângulo agudo, menor que 90 graus, ângulo reto, né? Mas maior que 0 graus. O ângulo raso, de 180 graus, é uma exceção da nossa regra, porque ele tem seus lados em semirretas opostas, portanto, na mesma reta. Este exercício aqui nos mostra diversos ângulos, com o lado OA em comum. O ângulo AOB, ou simplesmente B, mede 30 graus. O ângulo C, de 45, e o ângulo D, de 60. Todos menores que 90, portanto, agudo. O ângulo F, de 120 graus. O ângulo G, de 135. E o ângulo H, de 150. Todos os três maiores que 90, menores que 180. Então, obtusos. E o ângulo raso I. Os ângulos no relógio analógico, né, de ponteiros. Ao meio-dia, ou 12 horas, temos o ângulo nulo, o ângulo de 0 grau. Observação seguinte: qualquer ponteiro, tanto grande como pequeno, dá uma volta completa, um giro de 360 graus. O relógio está dividido em 12 partes iguais, todas chamadas de horas. Em cada parte ou cada hora, portanto, o ponteiro pequeno gira 30 graus, enquanto que o ponteiro grande gira 360 graus. Por exemplo, às 13 horas ou 1 hora, nós temos 30 graus entre os ponteiros grande e pequeno. Às 2 horas é o dobro do anterior, 60. E às 3 horas é o triplo de 1 hora, 90 graus, ângulo reto. E às 6 horas, 180 graus, o ângulo raso. No exercício 4, nós temos o seguinte: o relógio abaixo, observar, né, o relógio abaixo e determinar a medida do ângulo no item A, que o ponteiro grande descreve 1 hora. Descrever em 1 hora, o ponteiro grande, 360 graus, uma volta completa que ele dá em 1 hora, né? Formado pelos ponteiros, quando ele marca as 13 horas. 13 horas, 1 hora, 30 graus. Que o ponteiro pequeno descreve em 3 horas, é 3 vezes 1 hora, 3 vezes 30 graus, 90 graus. Que o ponteiro grande descreve ao completar 1/3 da volta, 1/3 da volta é 360 dividido por 3, 120 graus que ele descreve. Que o ponteiro pequeno descreve no tempo correspondente a um sexto da hora, do dia, né? Dá 4 horas.
Ele vai mandar o quádruplo disso, 120 graus. No exercício de fixação, observando a figura, responder: as semirretas OA e CB são distintas? Sim, as semirretas OA e CB são distintas, diferentes. As semirretas OA e CB têm a mesma origem? As semirretas OA e CB não têm a mesma origem. A origem de OA é O e CB é C. As semirretas OA e CB formam um ângulo? Não. As semirretas OA e CB não formam um ângulo porque elas não têm a mesma origem. No exercício de fixação 2, observando a figura, responder: as semirretas OA e BA são distintas? As semirretas OA e BA são distintas, elas são diferentes. As semirretas OA e BA têm a mesma origem? Não. A semirreta OA, origem a O. Já a semirreta BA, origem B. São diferentes. Formam um ângulo as semirretas OA e BA? Não. Elas não formam um ângulo porque elas não têm a mesma origem. Nós temos dois tipos de esquadro, 45, 45, 90 e o 30, 60, 90. Com eles faremos alguns ângulos, por exemplo, de 135 graus. 135 graus nós tomamos o de 90 e de 45 e formamos o ângulo obtuso, 135 graus. Para formar o ângulo de 75 nós pegamos o de 30, o de 45 e formamos um ângulo agudo de 75 graus. Para fazermos 105 graus, tomamos o ângulo de 60, de 45 e somamos, formando um ângulo obtuso de 105 graus. O de 120 nós tomamos o de 90, o de 30 somamos e formamos um ângulo obtuso de 120 graus. Com isso, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado. Espero que você tenha aprendido mais alguma coisa. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Obrigado.